Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Todas as coisas de Deus, ok? Vamos pedir ao Senhor a sua graça e a sua bênção. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa fazer um bom programa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, ó Deus, a luz do teu Santo Espírito, para realizarmos esse programa, segundo o Senhor, a vossa santa vontade, iluminado, Senhor, pela luz da igreja, iluminado, Senhor, pelos seus ensinamentos. Que tudo, Senhor, seja nesta noite para a vossa maior glória, edificação da igreja e salvação das almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero apresentar aqui um livro muito bom, né, de um casal que foi consagrado aqui da Canção Nova durante 10 anos, mas por questão de vocação resolveu, né, ter o teu caminho próprio. Um sim para sempre. Segredos para um matrimônio feliz. Do Leandro Gavioli. O Leandro, inclusive, eu tive a alegria de ser padrinho de casamento dele e da esposa. E esse livro, um livro para casais, muito bom. Eu tive a alegria de fazer também aqui a apresentação do livro para eles, que me pediram. É um casal, tem 3 filhos, tem inclusive o imprimato do bispo da sua diocese, Dom Ricardo Brussati, né? E aqui fiz inclusive a apresentação desse seu livro com muito gosto, porque esse menino, eu digo menino porque foi meu aluno, né? Mas esse pai já de 3 filhos, né, também escreveu um livro expressando a importância do casamento, como vencer as dificuldades na luta do casal. Está aqui, publicação pela editora Canção Nova. Quem tiver interesse, né, pode conhecer aqui pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova. Muito bem, hoje é um dia muito importante na liturgia da igreja. Então eu queria, antes de continuar a matéria que nós estamos estudando sobre a Bíblia, que talvez eu termine hoje, né, mas eu quero fazer uma reflexão nesse primeiro bloco do programa, sobre esta festa que a igreja celebra hoje, né? Hoje é o dia da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Muita gente não tem a mínima ideia o que seja isso, então eu gostaria de explicar. A Basílica de São João do Latrão, o que é Latrão? Latrão é um bairro de Roma. A Basílica de São João do Latrão é a primeira basílica da cristandade. Okay? É a catedral do Papa, porque, como nós sabemos, o Papa é bispo de Roma. Cada bispo tem a sua catedral, onde fica a cátedra. A cátedra é a cadeira. A cadeira é o sinal do que? Do magistério, né? É o catedrático, né? O catedrático é aquele que tem uma cadeira na universidade. Cadeira quer dizer, ele é a mais antiga de Roma. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, ele era pagão, chefe do Império Romano, né? Ele se converteu no ano 313, porque a sua mãe já tinha se convertido, Santa Helena, e Constantino, na última batalha que ele tinha que disputar para se tornar imperador romano ou não, era tudo ou nada, contra um adversário chamado Maxêncio. Ele teve uma visão, né, segundo os historiadores contam, de uma cruz, né, no céu, e viu embaixo da cruz escrito em latim, in hoc signo vinces, que em latim quer dizer, com este sinal vencerás. E ele
Sua mãe já falava de Cristo para ele, ela já era convertida, ele ainda não. Ele fez uma promessa a Jesus: se eu vencer essa batalha, eu vou ser cristão. Se eu me tornar imperador supremo de Roma, eu vou ser cristão. E mandou pintar a cruz, o sinal que ele viu no céu, mandou pintar a cruz nos escudos dos soldados. E realmente ele venceu a batalha contra Maxêncio. Antigamente as coisas eram assim. Antigamente não havia diplomacia, não havia, né? As coisas eram resolvidas no campo de batalha. Ele venceu, se tornou imperador e cumpriu a promessa dele, se tornou cristão de fato. Isso no ano 313, ele assinou o chamado Edito de Milão, em que ele proibiu a perseguição aos cristãos. Isso é uma coisa maravilhosa, porque os cristãos, há 250 anos, eram massacrados pelo Império Romano, né? Os imperadores, a partir de Nero, depois Trajano, Domiciano, Diocleciano, todos aqueles imperadores romanos, durante 250 anos, jogaram os cristãos às feras, às fogueiras, mortos pela espada, de todo que é tipo de barbaridade. Constantino, no ano 313, ele proibiu a perseguição aos cristãos, e no ano mais ou menos 330, ele transferiu a sede do Império Romano de Roma para uma cidadezinha lá no Oriente chamado Bizâncio, que ficou sendo chamada de Constantinopla. E aí ele construiu a Basílica de São João do Latrão, que hoje a igreja celebra, porque é chamada a mãe de todas as igrejas, porque é a basílica mais antiga da cristandade, onde tem a cadeira, a cátedra do Papa, como eu disse, não é? E é uma basílica hoje maravilhosa, e que foi o Constantino quem construiu. E ao lado da basílica ele tinha o palácio dele, ele doou o palácio para o Papa Melquíades, que era Papa aí por volta do ano 330. Então, a igreja celebra hoje a dedicação desta basílica. Dedicação quer dizer a consagração dela. Porque, qual é o sentido profundo desta festa? Inclusive, quem foi à missa hoje tem uma leitura a mais, como no domingo. Tem a primeira leitura, tem a segunda, tem o salmo e tem o evangelho. Então, na primeira leitura, a gente vê aquela leitura do Antigo Testamento que fala do templo, onde do templo saía aquela água flutuosa que irrigava tudo, né? E que fazia tudo ser rico e frutífero, né? As árvores que ficavam verdes, cujos frutos alimentavam e cujas folhas serviam de remédio, né? Era sinal do que? Da graça que jorra do templo de Deus. Essa água, né, do profeta Ezequiel é a graça que fertiliza. Depois a primeira leitura é da carta de São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 16, onde São Paulo mostra o seguinte, que o verdadeiro templo de Deus é o nosso corpo, a nossa alma. É isso que a igreja quer chamar a atenção de hoje. Então eu quero até ler aqui o que fala São Paulo no capítulo, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois o templo de Deus? E aqui está o templo com T maiúsculo. E que o Espírito de Deus habita em vós. Sabe, meus irmãos, esta é uma consciência que nós temos que ter muito profundo. Nós somos morada de Deus. Nós somos templos de Deus. Aquele Deus que não cabe no universo, mora em nós. É dogma de fé que a pessoa que não está em pecado mortal, a pessoa que está na graça de Deus, Deus habita nela. Mas será que a gente tem consciência disso? Tem até uma música, né? Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração, que bom saber que Deus habita no meu coração. Então São Paulo fala aqui, não é? Isso aqui é muito forte. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E quando habita o Espírito, habita também o Pai e o Filho, porque a Trindade é inseparável. A igreja ensina que a Santíssima Trindade ninguém consegue separar. As três pessoas formam um único Deus. Aí São Paulo diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
Nós somos o templo. E São Paulo diz assim, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. A leitura de hoje na missa. Nós somos o templo de Deus. O templo de Deus é sagrado. Se eu destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, diz São Paulo. E como é que a gente destrói o templo de Deus? Pelo pecado. Se a gente vive numa vida de pecado, né? São Paulo continua dizendo aqui, se alguém destruir o templo de Deus, porque o templo de Deus é sagrado, isso sois vós. Então, nessa dedicação, né, da Basílica de São João do Latrão, a igreja quer nos lembrar que o templo de Deus hoje somos nós, né? E aí o Evangelho, é lá do Evangelho de São João capítulo 2, onde Jesus entra no templo de Jerusalém, faz um chicote de cordas e sai expulsando os vendilhões do templo. O pessoal que vendia ovelhas, boi, virou a mesa dos cambistas. Cambista é aquele pessoal que colocava dinheiro ali para trocar o câmbio, né? Porque era a época da Páscoa, e gente do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro, vinham para Jerusalém, e cada um trazia um dinheiro diferente, porque naquele tempo cada rei tinha o seu dinheiro. Então tinha os cambistas que faziam o câmbio. Então diz que Jesus virou a mesa dos cambistas, expulsou os bois, expulsou ovelhas e tal, e disse, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões, porque a casa do meu pai é uma casa de oração. Então a igreja quer nos lembrar hoje várias coisas muito importantes para a nossa fé. Primeiro, a casa de Deus é uma casa de oração. A igreja onde a gente vai rezar é local de silêncio, não é lugar de ficar conversando, não é lugar de ficar fazendo, não, Cristo está ali no sacrário. A minha casa é casa de oração, não é? Tem gente que fica conversando, atrapalha quem está rezando, ok? Cristo expulsou os vendilhões do templo, né? As pessoas que faziam aqueles comércios, né, ilícitos, dentro do templo de Jerusalém, nos locais sagrados, né? Então, por exemplo, o comércio de coisas, artigos religiosos, tal, pode ser feito, não tem problema, nas barracas fora, na rua, tal, mas dentro do templo não. O templo, a área reservada à oração, não é para isso, né? Agora é muito interessante uma comparação. Quem está acostumado a ler e rezar a liturgia das horas, não, a liturgia das horas é aquela oração que a igreja reza de 3 em 3 horas, né? Começa lá de manhã, as laudes, depois a prima, né? Vai indo até as completas 9 horas da noite. Quem tem inclusive os aplicativos no celular, né? Tem vários aplicativos, por exemplo, e-liturgia, o Católicos, vários aplicativos trazem a liturgia das horas. E é muito interessante que cada dia tem 2 leituras. Uma leitura normalmente é da Bíblia e uma segunda leitura é de algum santo da igreja. E hoje tem uma leitura muito interessante, que é de um santo da igreja do século VI, um bispo famoso, São Cesário de Arles, da França. E aqui tem um artigo dele escrito: pelo batismo fomos todos feitos templos de Deus. Olha, é do século VI, ano 500. Eu queria ler algumas coisinhas que São Cesário de Arles coloca, é muito profunda essa palavra que a igreja colocou aqui hoje dele. Ele fala assim, entre outras coisas, né? Ele fala assim, isso aqui me chamou muita atenção: todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. A igreja ensina que no batismo a gente morre para a escravidão do pecado, do demônio, e ressuscita nos braços de Deus. Nos tornamos templos do Espírito Santo pelo batismo, templo da Santíssima Trindade. Então São Cesário de Arles diz isso: todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. Por isso que a igreja quer que batize logo as crianças, né? E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma,
reconheceremos que somos verdadeiro templo vivo de Deus. Somos verdadeiro templo vivo de Deus, não é? Ele aí coloca uma citação dos Atos dos Apóstolos, Atos 17, 24. Deus não habita somente em construções de mão de homem. Muito bonito, né? Aí ele faz uma comparação aqui que eu queria chamar a atenção. Muito bonita a comparação que ele faz aqui. Eu vou lá para o final da palavra dele. Ele diz assim, né? Por isso, diletos filhos, se queremos celebrar na alegria o natalício do templo, desse templo que a igreja celebra hoje, não devemos destruir em nós, pelas obras más, os templos vivos de Deus. Ou seja, destruir pela obra má os templos vivos que somos nós. E ele fala assim: e falarei de modo que todos compreendam. Cada vez que entramos na igreja, queremos encontrá-la como devemos dispor nossas almas. Queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Olha a comparação bonita que ele faz. A gente numa igreja bonita, né? As igrejas normalmente, elas são bonitas, ornadas, tem flores no altar, são bem limpas, né? Então ele fala, faça assim com a sua alma, que é o templo da Santíssima Trindade. Olha que comparação bonita, né? Ele diz assim, queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Quer dizer, a tua alma é uma basílica do Espírito Santo, né? Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que a tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras. Quer dizer, ele diz que a basílica hoje é a nossa alma. Assim como você vê a basílica luminosa, que a sua alma seja luminosa, não na escuridão das trevas do pecado. Se você gosta de ver a basílica limpa, então que a sua alma seja assim. Na basílica nós temos os santos, né? As imagens dos santos. Também a nossa alma deve estar assim, repleta do céu, porque, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Onde está o rei está toda a corte. Onde está Deus está o céu, estão os anjos, estão os santos. Então, na minha cidade tem uma basílica maravilhosa, a Basílica de São Benedito, que é dos padres salesianos. Que coisa linda essa basílica. Não é à toa que é uma basílica, né? Tem imagens belíssimas de santos no altar, tudo em tamanho natural, né? A imagem belíssima de Dom Bosco, São Francisco de Sales, Coração de Jesus, Nossa Senhora Auxiliadora. Então, São Cesário de Ales fala, você gosta de ver essa basílica assim, iluminada, florida, perfumada, limpa? Faça isso com a basílica da sua alma, para que Deus habite nela com gosto, Deus habite na sua alma e produza frutos para você e para as outras pessoas. Sabe, gente, é muito triste a gente entrar numa igreja, numa basílica, né, onde ela esteja suja, feia, caindo aos pedaços. A gente não gosta, né? E a gente providencia logo, o pároco providencia, faz campanha, vamos reconstruir, né? Vamos trocar os bancos que estão quebrando, carunchando, né? Vamos trocar o piso. Que coisa maravilhosa, por exemplo, a gente entrar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida aqui, coisa maravilhosa, que espetáculo de arte, de beleza, de grandeza. E Nossa Senhora merece, é mãe de Deus, e Jesus que está ali merece, dá gosto. Então, São Cesário de Ales diz, faça isso também com a basílica da tua alma. Sabe, gente, essa festa de hoje é uma festa muito importante. Embora seja dia de semana, muitas pessoas não podem nem ir à missa, mas é uma reflexão que vale a pena a gente pensar nisso. Os santos se tornaram santos exatamente por quê? Porque cultivaram, né, a beleza dessa basílica interior que é a alma. E cultivaram como? Cultivaram de muitas maneiras, né? Primeiro, pela uma oração contínua, um contato com Deus. Ora, se Deus habita na minha alma, a primeira coisa é eu ter comunhão com Deus, eu conversar com Deus, eu rezar, né? Sabe, eu acho que tem muita gente, muito católico, que ainda não tomou consciência disso.
Deus habita em mim. Eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que viver a minha vida em Deus. São Paulo diz, nele nós existimos, nos movemos e somos. Nele nós existimos, quer dizer, é Deus que me dá o ser, o existir. Dele nós nos movemos. Não é como o peixe se move na água, o pássaro se move no ar, nós nos movemos em Deus. Existimos, nos movemos e somos. Somos, quer dizer, temos a existência em Deus. Mas sabe, na verdade, gente, a gente é muito distraído. Deus habita em nós, mas nós não habitamos em Deus. Não é verdade? A gente acorda muitas vezes, nem lembra que Deus existe. Já pula da cama correndo, e barba, e café, e não sei o que, e carro, emprego, e Deus? E Deus que está aqui. Então a nossa vida vai sendo uma vida assim, espiritualmente vazia. Os santos passavam às vezes a madrugada rezando. Eu estava lendo a vida esses dias, né, do grande São José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil, que evangelizou o Brasil no começo da descoberta do Brasil, um homem que se imolou, né, por nós brasileiros. Diz o livro lá, escrito por um jesuíta, que ele dormia 2 horas por noite, e dormia numa tábua, não dormia em cama nem colchão, passava a noite rezando. Por isso que esse homem fazia milagres extraordinários. O que tem, no processo de canonização deles, contaram mais de 1.200 milagres que ele fez. Mas por quê? Porque tinha uma intimidade com Deus. Deus habitava nele e ele habitava em Deus. É isso que a festa de hoje quer contar para nós. Não basta que Deus habite em mim, é preciso que eu habite em Deus. Por que que a igreja coloca a liturgia das horas? De 3 em 3 horas, o clero, no mundo inteiro, é obrigado a parar e rezar. Os monges acordam às 4 horas da manhã, rezam as matinas, depois as vésperas às 6 horas da manhã, vão para a missa, às 9 horas para outra vez, meio-dia outra vez, 3 da tarde a noa, 6 da tarde as vésperas, 9 da noite as completas. Por quê? Para estar em Deus. Não basta Deus estar em mim, eu tenho que estar em Deus. Agora, para eu estar em Deus, eu tenho que parar, eu tenho que me desligar do mundo, eu tenho que fazer aquilo que Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que está ali vai te ouvir. Então a igreja coloca os salmos belíssimos, por exemplo, o salmo de hoje, né? Se a gente quiser ver, por exemplo, né? Uma coisa maravilhosa, né? Aqui ele começa, por exemplo, no dia de hoje, o primeiro salmo que ele põe aqui é o salmo 62, começa dizendo assim: desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Olha que bonito, anseio por vós, Senhor, né? Assim como a terra sedenta quer a chuva, a minha alma quer vós. Venho assim contemplar-vos no templo. Que templo? Minha alma. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Gente, para ver a glória e poder de Deus, você tem que entrar dentro de Deus, senão você não vê a glória e o poder de Deus. A glória de Deus na criação, a glória de Deus no universo, a glória de Deus na minha vida. Vosso amor vale mais do que a vida, por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós as minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios ao cantar para vós o meu louvor. Olha que beleza! De 3 em 3 horas, todo o clero é obrigado a rezar, né, esta oração. Os monges, né, as carmelitas param, né, por exemplo, os monges de São Bento, por exemplo. Aqui está um livrinho da vida de São Bento, né? São Bento colocou na sua regra exatamente isso, 2 palavrinhas: ora et labora, reza e trabalha.
Então o monge reza 3 em 3 horas e trabalha o dia inteiro. Reza e trabalha. Aí vive aquela vida em comunhão com Deus, sabe? Existe um livro maravilhoso que se chama Deus em Nós, né? Deus em Nós, esse é um livro, né, de um padre francês que já morreu, né, que desdobra tudo isso que eu estou falando aqui, né? Se a gente quiser levar uma vida realmente espiritual, fervorosa, nós temos que aprender a parar e rezar, conversar com Deus, né? E aí, maravilhosa a liturgia das horas, pode ser nos livros, pode ser no celular hoje, né? Você pode rezar no ônibus, você pode rezar na rua, numa fila de banco, você pode rezar no seu quarto, né? Ou seja, a própria tecnologia hoje nos ajuda a ter contato com Deus. Muito bem, vamos ter um intervalo agora, temos horário político que é de 10 minutos, obrigatório, não é que a Canção Nova queira colocar, é obrigatório para todas as TVs. Depois, nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico, que já temos começado algumas semanas atrás. Espere, daqui a pouco nós voltaremos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. Eu tinha dito que o intervalo seria de 10 minutos, mas me enganei, na verdade foram 5 minutos. Melhor, assim temos mais tempo para o programa. E eu queria dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui hoje participando do programa ao vivo. Temos aqui amigos de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Quem são? Opa, sejam bem-vindos. São Luís do Maranhão. Aqui é assim, nós vamos lá do Rio Grande do Sul, lá para o norte, para o nordeste, Maranhão. Foz do Iguaçu, no Paraná, e Votuporanga, em São Paulo. Sejam bem-vindos, é uma alegria receber vocês na Canção Nova, aqui na Escola da Fé. E se você quiser vir participar aqui do nosso programa, venha, não precisa marcar lugar nem nada, é só chegar aqui no Estúdio Santa Clara, né, e participar dos programas. Aqui um aviso importante, promoção Família Canção Nova. Essa promoção da Canção Nova, né, se você comprar um mix de produtos digitais da Canção Nova, né, no mês de novembro, você vai estar concorrendo no dia 18 de dezembro a uma peregrinação à Terra Santa e a Portugal, e a um kit de eletrodoméstico. Serão 3 sorteados, ok? Como é que você pode participar? Entre no site, né, da Canção Nova pelo telefone, você fica sabendo. Depois você pega o seu cupom e você cadastra no site familiacançãonova.com. Tá? Canção Nova tem um telefone 12 31 86 2600, tem o site da Canção Nova, cançãonova.com. Aí, quem adquire esse mix de produtos digitais concorre a essa viagem. Uma outra informação importante, revista Canção Nova de novembro especial. Canção Nova está completando 40 anos. Eu tenho a alegria de estar aqui desde o primeiro dia, nos seus 40 anos. Né? Canção Nova começou na minha cidade, em Lorena, na Rua Dom Bosco. Né? Está lá ainda a casinha onde o Padre Jonas começou com 10 jovens. Né? E eu não entrei para a comunidade porque ele começou com 10 jovens solteiros e eu já era casado. Eu já tinha 2 filhos. Então, eu fiquei naquilo que a gente chama de segundo elo, né? Um colaborador. Mas estamos aí, nesse período, 40 anos de luta, 40 anos de sangue, suor e lágrimas. Começou aquela casinha com 10 pessoas, hoje é uma Canção Nova no mundo inteiro. Que coisa maravilhosa, que graça de Deus. Então, a revista de novembro desse ano, né, está comemorando exatamente esses 40 anos, só que a revista não é impressa, você tem que acessar no computador, por questão de economia, né? Mas você pode acessar lá, clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, você vai ver a revista, inclusive tem um artigo meu falando também desses 40 anos, né? E você tem um conteúdo de toda a revista no sistema digital, ok? Muito bem. E aí, lembrando que a revista Canção Nova, né, é um veículo que a Canção Nova tem para conversar com aqueles que ajudam a Canção Nova, que são sócios colaboradores. E a Canção Nova pede que você, que ainda não é um sócio, ajude, porque a Canção Nova não tem outra fonte de renda. É uma das coisas mais maravilhosas que eu vi nesses 40 anos da Canção Nova. 40 anos
sem propaganda no rádio, na TV e na internet, só com a colaboração daqueles que acompanham, que lutam, que assistem, que se enriquecem com a produção da Canção Nova. Amém. Bom, antes de entrarmos aqui na continuação do nosso estudo bíblico, eu quero mostrar esse livro do Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares é muito conhecido na mídia, bispo, né, lá no estado de Pernambuco, né, e ele escreveu esse livro, Escatologia, né, ele colocou como subtítulo Sobre o Fim do Mundo. Explica aí a volta de Cristo, o céu, o inferno, o purgatório, tudo que são os últimos acontecimentos. A palavra escatologia vem do grego eschaton, que quer dizer os últimos acontecimentos, ok? Eu quero mostrar também, eu estou dedicado a escrever uma coleção de livros sobre os santos. Já publiquei 2, São Bento e Santo Antônio. Especialmente esses santos que abalaram o mundo, abalaram a igreja. São Bento deixou uma congregação que tem 1.500 anos, os beneditinos. Já houve mais de 24 papas beneditinos. O primeiro foi São Gregório Magno, lá por volta do ano 600. Né? Eles tiveram, aqui tem um dado que eu coloquei nesse livro aqui, que é de um cardeal que foi beneditino, cardeal Schuster, que escreveu A Vida de São Bento. Ele coloca aqui um dado que eu fiquei impressionado de ler esse dado. Ele fala que os beneditinos, nesses 1.500 anos, rapidamente eu vou colocar esse dado para você perceber a riqueza, né, da igreja, a riqueza desses homens da igreja. Ele coloca que, eu estou falando de São Bento com o livro de Santo Antônio na mão, não vou achar nunca mesmo, né? Mas está aqui, agora no São Bento eu vou achar. Eu sou assim de vez em quando, meio distraído. Mas aqui, olha, 24 papas, 200 cardeais beneditinos, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos beneditinos canonizados, 37.000 mosteiros. A partir de um homem. O que a graça de Deus faz? Por isso que a gente diz que abalaram o mundo. Por que ele é chamado de o pai da Europa? São Bento é chamado de pai da Europa porque ele, quando a Europa caiu na mão dos bárbaros, que dominaram o Império Romano a partir do ano 476, essa massa bárbara que tomou conta de toda a volta do mar Mediterrâneo, né? Godos, ostrogodos, visigodos, suevos, burgúndios, lombardos e vândalos, essa massa bárbara toda foi evangelizada durante 600 anos. Por quem? Por esses homens da igreja. Por isso que a gente precisa conhecer isso. Santo Antônio, uma coisa maravilhosa, morreu com 30 e poucos anos e foi doutor da igreja, pregava para o Papa Gregório IX. Ele é chamado de a Arca do Evangelho. O Papa o chamou a Arca do Evangelho. Esse homem contém o Evangelho dentro dele. Sabe, então, os santos nos ajudam a crescer muito na fé. Por isso que eu tenho trabalhado aí na vida desses gigantes. Mas vamos aqui, no nosso plasma, conversar um pouco sobre a Bíblia. Como ler a Bíblia? Muita gente me pergunta isso, como ler a Bíblia? A Bíblia realmente não é fácil, né? Porque a gente sabe que a Bíblia foi escrita mais ou menos num arco de história, assim, que mais ou menos 1.400 anos. Começou lá em 1200, 1300 antes de Cristo e foi até o ano 100 depois de Cristo. E foi escrito em grego, escrito em hebraico, aramaico, depois traduzido para o latim, para as outras línguas, né? Num contexto sociopolítico, econômico, geográfico completamente diferente do nosso. Então, como ler a Bíblia, né? Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode passar, Fernanda. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para os homens e pelos homens. A Bíblia foi escrita pelos homens. A Bíblia não caiu do céu. O Padre Paulo costuma dizer assim, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Não. A Bíblia foi escrita para os homens e pelos homens. Por isso que a gente tem que compreender os homens. Logo, ela apresenta duas faces, uma face divina e uma face humana. A face divina, o que é? É a inspiração do Espírito Santo para o escritor sagrado. A face humana é que o escritor sagrado escreveu dentro da condição humana dele. A cultura que ele tinha, né? O ambiente que ele vivia, o que ele sabia, mas iluminado pelo Espírito Santo.
Bom, então não se pode interpretar a Sagrada Escritura somente com a mística, ou seja, com assim, a fé com a espiritualidade. Não, senão eu caio naquilo que o Papa João Paulo II chamou de fideísmo. Eu preciso da fé e preciso da razão. Não posso ficar só na razão, na ciência, senão eu fico racionalista. Mas também não posso ficar só na fé, que eu caio no fideísmo, que pode levar a um fanatismo. Então, a mística é importante, mas também não se pode querer usar apenas os critérios científicos. Eu tenho que usar os critérios científicos e os critérios da fé, para ter um entendimento correto da Bíblia. Por isso que a igreja estuda história antiga, as línguas antigas, paleontologia, que é o quê? Estudo dos fósseis, arqueologia, o estudo das coisas antigas, ruínas antigas, tudo para quê? Para entender melhor a Bíblia. É a face humana, científica, para entender a revelação, que é a parte mística, a parte da fé. Ok? Tem que ter essas duas coisas. A Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. O padre Paulo que costuma dizer isso. O que quer dizer isso? A igreja que montou a Bíblia. A Bíblia foi compilação. A Bíblia compilou. A igreja colocou aqui esses 72 livros. A igreja católica, apostólica romana que fez isso. Depois, lá no ano de 1517, com a reforma protestante, os protestantes tiraram 6 livros daqui. Mas não acrescentaram nada. Aceitaram tudo que a igreja tinha feito antes. É importante entender isso. Não é? Então, a igreja montou a Bíblia. De que forma? Nos concílios. Desde o tempo de Santo Agostinho, concílio de Cartago III, concílio de Cartago IV, lá por volta do ano 400, mais ou menos. Depois no concílio de Trulos, 600 e pouco, que foi o concílio de Constantinopla. Depois, nos outros concílios, concílio de Trento, a igreja foi então selecionando os livros, tirou os apócrifos, que não eram inspirados, então compilou a Bíblia. Ok? Vamos lá. Ela não foi ditada mecanicamente por Deus e escrita pelo autor bíblico. O autor bíblico a gente chama de agiógrafo. Agios, no grego, quer dizer santo. Grafos, de grafia, escritor. Então, o agiógrafo é o escritor sagrado. Não é? Então, a Bíblia não foi ditada mecanicamente. Deus pegou, Isaías, escreve aí, ó. Ezequiel, escreve. Não. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Com os valores humanos que ele tinha. Bem, mas é um livro que passou pela mente de judeus e de gregos, numa faixa de tempo que vai, como eu já falei, do século IV a.C. até o século I depois de Cristo. Então, é um livro que tem uma certa dificuldade para ser compreendido. Não é? Vamos lá. Por isso que um curso bíblico é importante. Não é? Eu tenho um curso bíblico, eu acho que ele está até aqui, tá? Essa caixinha que vocês estão vendo aqui é um curso bíblico de 100 horas, onde eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia e dou outras orientações, né? Baseado em dicionários bíblicos, existe uma coleção muito boa da editora Loyola, que eu recomendo para quem quer estudar a Bíblia profundamente. São 3 volumes, dá mais ou menos aí deve dar umas 1.500 páginas, 3 volumes, que chama-se Comentários Bíblicos, é da editora Loyola. Eu acho que não tem outra coisa em português parecido. Ele examina a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros da Bíblia. É com base nisso e outras fontes, cursos bíblicos, etc. Eu tenho também a mesma coisa, o equivalente, que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, lá na Espanha. Então, dessa síntese, eu fiz esse curso bíblico. Bom, a Bíblia transmite o pensamento de Deus, mas de forma humana. Não há oposição entre a Bíblia e as ciências naturais. Não há. A física, a química, a matemática não choca com a Bíblia, que se completam. Ok? É importante entender isso. Vamos passar. O que faz um exegeta católico? O exegeta é aquele que estuda a Bíblia profundamente. Podemos dizer, é um biblista. Ele vai fundo na Bíblia. Então ele estuda o grego, estuda o hebraico, estuda o aramaico, ele vai para a Terra Santa, ele participa de escavações,
paleontologia, arqueologia, às vezes até precisa ter estudos impressionantes. Por exemplo, quando foram descobertos os escritos de Qumran, em 1947, aqueles documentos que foram encontrados, enterrados há quase 2000 anos, que continham livros da Bíblia, não é? E que aquilo se quebrou tudo, porque estava escrito em pergaminho, que era pele de carneiro. Os estudiosos tiveram que estudar até o DNA do carneiro, para juntar as peças de um mesmo pergaminho, para poder entender o que estava ali. Alta ciência, alta conhecimento genético, para poder entender a Bíblia. Porque esses pergaminhos foram... Tem até uma foto num livro aqui que mostra um vaso desse, né? Daqui, ó, um vaso desse que em 1947 foi encontrado. Só que isso aqui foi guardado no ano 70 e foi descoberto depois no ano de 1947. Ou seja, o que tinha aqui dentro desse vaso de barro tampado? Livros da Bíblia escritos copiados no ano 70, por aqueles monges chamados essênios dos judeus. Depois, os pesquisadores de Israel encontraram 11 grutas, nas chamadas grutas de Qumran, onde encontraram esse documento, só que muitos ali documentos estavam quebrados, esfarelados. Eles tiveram que compor como um quebra-cabeça. E para saber cada documento daquele, porque era feito de pele de carneiro, onde eles escreviam. Então havia pergaminho de vários carneiros, tudo, eram rolos que faziam. E aquilo se misturou. Eles tiveram que determinar o DNA de cada carneiro para separar carneiro 1, carneiro 2, carneiro 3, para entender a documentação. Isso levou 10 anos. Mas os cientistas, os exegetas, chegaram nos documentos, leram os documentos de Qumran como se estivesse escrito assim hoje, num papel em branco. A ciência, a serviço a ciência da fé. Muito bem. A Bíblia pode conter erros? Não, a Bíblia não tem erros. Por quê? Dentro de que conceito? Olhando a Bíblia como um livro religioso. Claro que a Bíblia vai ter erro de física, de repente até de matemática, de história, de geografia, mas não tem erro do quê? De religião. A única coisa que a igreja tira da Bíblia é a verdade religiosa. Né? Ninguém vai acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias. Não. E a igreja nunca obrigou isso. A igreja, hoje, um padre da igreja, George Lamet, descobriu que o mundo começou há 13,7 bilhões de anos atrás. E é o que a igreja acredita. Então, o que são os 6 dias? É um modo do escritor sagrado dizer. Deus primeiro fez a lua, o sol, né? A luz, no segundo dia fez isso, no terceiro. A evolução, que na verdade foram 13,7 bilhões de anos. Ok? Então, a Bíblia não tem erro em termos de doutrina. Só que essa doutrina tem que ser interpretada pela igreja. Não é qualquer um que sabe tirar daí essa verdade religiosa. Vamos lá. Então, a revelação de Deus através da Bíblia não tem uma garantia científica de tudo que nela está escrito. A igreja nunca apresentou a Bíblia como um livro de ciência. Quando, na época do Galileu Galilei, 1620 e pouco, ok? Que quiseram confrontar o Galileu, que estava certo, porque o Galileu dizia o centro do mundo, o centro do sistema solar é o Sol, não é a Terra, como já tinha dito o cônego Nicolau Copérnico, antes do Galileu, não é? Como não havia uma ciência que provava, Galileu não tinha jeito de provar, e nem os teólogos da igreja também não tinham jeito de provar, infelizmente os teólogos da igreja quiseram usar a Bíblia como um livro científico. Quando disseram assim, não, mas olha, lá no livro de Josué rezou e o sol parou. Nem naquela parte de Josué lá. Bom, se o sol parou, então a terra é que é fixa, é o sol que gira. Estavam errados. Entende? O Papa João Paulo II reconheceu, a igreja errou. Por quê? Porque naquela época quis usar a Bíblia como um livro científico. Mas na época a gente se entendia. Por quê? Porque a astronomia não tinha recurso para entender outra coisa. O Galileu estava certo, mas não conseguia provar que ele estava certo. O Galileu queria provar que o Sol era o centro, usando a força das marés. Está errado, não tem nada a ver.
Na verdade, nenhum dos dois lados tinha razão, né? Bom, eu estou colocando essa questão, sem querer entrar na questão do Galileu aqui, para dizer o seguinte: a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de fé, de doutrina, ok? Ok, então, por ser palavra de Deus, a Bíblia nunca fica velha, nem caduca. Ela fala-nos hoje como para além dos séculos, porque Cristo é o centro da Sagrada Escritura. Isso é uma coisa maravilhosa. É o livro mais publicado no mundo. Não tem nenhum livro que seja tão publicado no livro como a Bíblia. Por quê? Porque não fica velho. Exatamente porque ela traz verdades religiosas, não é verdades científicas. Se fosse de verdade científica, nós já tínhamos jogado fora, porque a ciência evolui. Mas a verdade de Deus, a palavra de Deus é eterna, né? Nossos antepassados, avós, bisavós, tataravós, usaram a mesma Bíblia. Os santos, Santo Agostinho, lá no século III, século IV, a mesma Bíblia nossa. Não fica velha, né? É exatamente a prova, essa perenidade da Bíblia, né? Essa vitalidade da Bíblia por ela ser palavra de Deus, né? Vamos lá. Aqui eu quero colocar algumas coisas que a igreja nos ensina. O catecismo da igreja, que você está vendo aqui uma foto dele, no parágrafo 102, diz assim: através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, que na verdade é o seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. A Bíblia, na verdade, o centro da Bíblia é Jesus, o verbo de Deus, né? O Antigo Testamento prepara e o Novo Testamento revela o verbo de Deus. Depois, o documento do concílio, a Dei Verbum, número 13, que explica a revelação de Deus, diz assim: as palavras de Deus expressas por linguagem humana, tal como outrora o verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens, né? O verbo se fez carne, o verbo se fez, a palavra de Deus se fez homem, né? Outra observação importante que a igreja ensina: somente as palavras originais com as quais a Bíblia foi escrita, ou seja, em hebraico, aramaico e grego, é que foram inspiradas. As traduções não gozam do mesmo carisma de inspiração. Por isso que cada Bíblia em português, ou francês, ou latim, ou em, né, outra língua, que não é a língua original em que a Bíblia foi escrita, o grego e o hebraico, por isso que tem que ter o carimbo da igreja, o chamado imprimato. Por quê? Para garantir que esse texto aqui, traduzido do hebraico, do grego, do latim para o português, está exatamente de acordo com o original. Porque só o original tem a inspiração garantida. Então, né, a igreja exige que a autoridade da igreja coloque aqui. Você pega qualquer Bíblia católica, você vai ver o que a chama de imprimato, ou seja, a aprovação da autoridade da igreja. Ok? No Brasil, a CNBB, né, dá autorização que a Bíblia é da própria CNBB. Vamos lá? Pode passar? Uma coisa importante de entender na Bíblia: os gêneros literários, né? Todo mundo que entende um pouco de português sabe que em português tem vários gêneros literários. Você tem poesias, você tem prosas, você tem epopeias, você tem parábolas, você tem contos, não é? Em português, o hebraico também tinha, o aramaico também tinha. Então a Bíblia foi escrita em vários gêneros literários, só que não eram os mesmos nossos. Por exemplo, esse é um gênero apocalíptico, que era um gênero assim, né, fantasioso, cheio de figuras, cheio de coisas assim, fortes, né? Então, o gênero literário a ser usado depende do assunto a ser transmitido. Depende do tipo de assunto que o escritor sagrado quer transmitir, eles usavam um gênero literário diferente. Por isso que o estudioso da Bíblia vai estudar cada gênero desse. Então, por exemplo, as leis. Você vê o livro do Levítico, as leis, é um tipo de literatura. Depois você vê genealogias, contando, Abraão gerou não sei quem, até Jesus, é outro tipo de literatura. Os oráculos proféticos, as palavras fortes dos profetas, eram outro tipo. Os poemas, as poesias, as parábolas, as epopeias, orações, hinos litúrgicos, sermões, conto de amor, salmos,
relato histórico, por exemplo, a Santa Ceia é um relato histórico, as crônicas, o chamado Midrash, as cartas, as fábulas, o Apocalipse. Então, para cada caso, nós temos um jeito de escrever. Por isso que a Bíblia é assim, tremendamente diversificada. Você encontra um poema, você encontra uma poesia, você encontra um conto, você encontra uma epopeia, aquela coisa dramática, né? Como, por exemplo, o livro de Judite, o livro de Esther. Judite que corta a cabeça do rei Holofernes, que queria destruir o povo judeu, né? Então é um midrax, aquela coisa forte. Então, o estudioso da Bíblia ele tem que entender esses critérios, né? Cada gênero literário tem a sua forma de interpretação própria. Eu não posso interpretar uma poesia do mesmo jeito que eu interpreto uma prosa. Por quê? Porque o poeta, ele usa figuras assim, diferentes, né? De alguém que vai escrever um conto, ou de alguém que vai escrever descrever um acontecimento histórico. Então, interpretar uma parábola é diferente de você interpretar um outro, entendeu? Por isso que todos esses gêneros literários a igreja leva em consideração. E depois aqui, né, não se pode ler a Bíblia com a mesma mentalidade e valores do nosso tempo. Eu não posso ler a Bíblia com a mentalidade do século XXI. Se eu leio um livro lá do ano 1000 antes de Cristo, eu tenho que voltar na cabeça daquele povo do ano 1000 antes de Cristo. Entenderam? Porque senão a gente não entende nada. E a gente não pode inventar a história, a gente tem que entender a história. Aí vocês começam a perceber por que a igreja, por que o documento da igreja da Eivelton diz que a igreja tem que interpretar a Bíblia corretamente. E a interpretação da Bíblia pastoralmente, meus irmãos, é isso aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. O que é isso daqui? Isso aqui é a Bíblia transformada para nós em catequese. Quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 3.000 vezes. Ou seja, o catecismo é recheado de Bíblia. Vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora. Daqui a pouquinho, agora o intervalo vai ser bem rápido, a gente já volta para continuar. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu tenho aqui um aviso muito importante. O aviso é o seguinte: de 24 a 28 de janeiro, a Renovação Carismática Católica do Brasil tem aquele encontro que se chama de ENF, né? É um encontro de formação, que todo ano a RCC faz. Vai ser aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Então, 24 a 28 de janeiro, você tem o ENF aqui, tá? Para participar é necessário fazer inscrição, ok? E a inscrição pode ser feita online, pelo computador, tá? Então, você pode entrar aí no site eventos.cancionnova.com. eventos.cancionnova.com, você pode se inscrever para o ENF, Encontro Nacional de Formação, da Renovação Carismática Católica do Brasil inteiro, aqui na Canção Nova, de 24 a 28 de janeiro. Ou pelo telefone 12 31 86 26 00. Tem que fazer inscrição. Por quê? Para entrar nos locais de palestras, vai ter o crachá. E só vai ter o crachá quem fez a inscrição. Não é como os acampamentos normais da Canção Nova, que não tem crachá, não tem nada, cada um entra, ok? Por quê? Porque não é um evento da Canção Nova, é um evento da Renovação Carismática Católica junto com a Canção Nova, né? Muito bem, então aí fica essa informação. É um evento muito forte, muito importante. Sabe, é muito bom que as pessoas que moram longe tenham oportunidade de vir a Aparecida do Norte depois, que é aqui pertinho, 30 quilômetros daqui. Pode visitar, sabe, o local do primeiro santo que nasceu no Brasil, Santo Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá, pertinho também, 20 quilômetros. Tem o Museu do Frei Galvão, tem a pia batismal, onde ele foi batizado, em Guaratinguetá. Tem a Basílica, a matriz de Santo Antônio, onde o Frei Galvão celebrou missa, ok? Aqui. Então você tem a oportunidade de estar na Canção Nova, Aparecida e Frei Galvão. Tem o santuário de Frei Galvão, onde são distribuídas as famosas pílulas, né, do Frei Galvão. É uma oportunidade muito boa. E é janeiro, mês de férias. Então muita gente pode participar. Ok.
vamos aqui continuar nossa conversa sobre a Bíblia, tá? Vamos lá. Na Bíblia não há erros, esses são parte de quem a interpreta. Nós já falamos. A Bíblia, ela não tem erro de religião. E a prova disso é que a igreja nunca cancelou o ensinamento anterior dela. Há 2000 anos. O nosso credo, que é todo baseado na Bíblia, tem 2000 e nunca mudou, porque não tem erro. Nunca mudaram os sacramentos, nunca mudou a moral católica, os mandamentos, nunca mudou a espiritualidade, e tudo é baseado na tradição e na Bíblia. Porque o Espírito Santo guia a igreja com segurança todo esse tempo. Né? Vamos lá. Aqui, como é que a igreja nos ensina a interpretar a Bíblia? Então a igreja coloca 5 critérios para nós, que eu vou explicar cada um deles aqui. Então, para se fazer uma boa leitura da Bíblia, a igreja nos recomenda ter em mente o que ela chama de 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Eu vou explicar um por um. A analogia da fé, o sentido da história, o sentido do movimento progressivo da revelação, o sentido da relatividade das palavras e o bom senso e o senso crítico. Vou explicar cada um desses 5 sentidos da Escritura. Pode passar. O primeiro, o que é analogia da fé? Para você entender bem a Bíblia. Cada texto está, de certa forma, relacionado com toda a Bíblia e com a fé da igreja. Ok? Não podemos tirar um texto ou só um versículo que seja desse contexto sem que possa haver erro de interpretação. Aqui entra a fundamental importância da tradição e do magistério da igreja. Ou seja, quando a igreja ensina para nós uma verdade de doutrina, por exemplo, põe no catecismo, ela não tira só de um versículo da Bíblia, ela olha a Bíblia inteira. Ok? Porque às vezes dá a impressão que você pega uma coisa aqui, outra coisa, dá a impressão que uma é contraditória com a outra, só que não é. Quando você olha toda a Bíblia, a tradição da igreja junto, a igreja tira o ensinamento. Ok? Por isso que muita gente não entende. Por que a igreja tem uma liturgia? Por que a igreja tem os sacramentos? Por que a igreja tem isso? Porque a igreja, ela faz uma analogia da fé. Ela olha, ok, a Bíblia inteira para tirar uma verdade que ela põe no catecismo, por exemplo. Ok? Essa é a analogia da fé. 2, o sentido da história. O que é o sentido da história? Deus é o Senhor da história. Deus conduz a história. Queiram os homens ou não queiram. Desde o primeiro homem até o último homem, Deus conduz a história. O avançar da história também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Jesus mandou observar os sinais dos tempos. Então, a igreja interpreta a Bíblia também olhando a história da humanidade. Por isso que ela estuda a história do povo judeu, a história universal, a história da igreja, para a igreja também entender. Há uma correlação com a Bíblia, que aqui, nesse nosso programa, não dá tempo de desdobrar isso assim minuciosamente, tá? Mas é um sentido da Escritura. 3, o sentido do movimento progressivo da revelação. O que é esse movimento progressivo da revelação? Deus foi se revelando ao povo aos poucos, porque nós somos lentos para compreender certas coisas. Então, esse sentido é o seguinte: Deus, na sua paciência, Ele foi se revelando lentamente durante 14 séculos, 1400 anos, desde lá, Moisés, 1300 anos antes de Cristo, até São João, ano 100 depois de Cristo, 14 séculos, e continuou a se revelar durante mais de 20 séculos pelo caminho da igreja, através da Sagrada Tradição, que para nós católicos tem o mesmo valor das Sagradas Escrituras. Então, esse movimento progressivo da revelação, Deus foi revelando aos poucos. E como é que a gente entende isso? Muito fácil de entender. Na Santa Ceia, está aqui no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. O que Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia? O último encontro dele antes da paixão com os discípulos. Ele disse: eu tenho muitas coisas para ensinar ainda para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. Veja
que Jesus disse? Ensinar-vos-á, ou seja, no futuro. Era o quê? Era o ano 30. Nós já estamos no ano 2017. Então, nesses 2000 anos, Jesus disse, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. É o sentido progressivo da revelação. Deus vai guiando a igreja, através dos papas, dos santos, dos doutores, dos mártires. A igreja vai guiando. Ok? Por isso, você pega, como eu falei hoje, a liturgia das horas, a gente coloca lá um texto da Bíblia e um texto de um santo doutor, um santo padre. Por quê? De cada época, porque em cada época esse entendimento foi crescendo. Sabe, o que tem hoje, gente, de exegeta estudando a Bíblia, biblista, sabe, são batalhões e batalhões de teólogos estudando a Bíblia, hermeneutas, exegéticos. Por quê? Porque, sabe, o Espírito Santo continua guiando a igreja e ensinando. Por isso que toda hora tem revista bíblica, né? Ensinamentos, né? Para a gente ter ideia, eu gosto de explicar isso. Tem uma fase da igreja que se chamou de patrística. Patrística é a época dos grandes padres da igreja, por isso chamamos de patrística. Quem são esses grandes padres? São aqueles gigantes da igreja, desde o primeiro século até mais ou menos o século VIII. Vamos colocar aí mais ou menos 800, 700, 800 anos. Sabe quantas obras existem dessa patrística? Num tempo de São Basílio Magno, o São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, né? O Santo Ildefonso, esses homens foram sendo iluminados por Deus e foram escrevendo, ou seja, esse sentido, né, do movimento progressivo da revelação é o Espírito Santo guiando a igreja até hoje. Tivemos o Papa João Paulo II, escreveu não sei quantas encíclicas, o Papa Bento deixou aí umas 3 ou 4 encíclicas, o Papa Francisco já escreveu 2 encíclicas. O que é isso? É o movimento progressivo da revelação, que Deus vai guiando a sua igreja. Então, a Bíblia tem que ser interpretada também, levando em consideração isso. Ok. Vamos lá, o quarto sentido, o sentido relativo das palavras. O que é o sentido relativo das palavras? As palavras são relativas, nem sempre absolutas. Para compreender o texto bíblico, importa saber o que certas palavras significavam exatamente quando foram usadas pelo autor sagrado. Gente, nós sabemos que as palavras, elas mudam. Por exemplo, hoje há um monte de palavras que vieram do inglês e que entraram na nossa cultura portuguesa. Vamos deletar esse negócio aí no computador. Que deletar? Deletar é uma palavra do inglês, to delete, que quer dizer apagar. Passou para o português. Vamos linkar esse negócio. Link aí. To link, em inglês, é o quê? Ligar. Então, no português... Ou seja, as palavras vão mudando no sentido relativo. Agora, você imagina uma palavra que está aqui, que foi escrita há 2, 3 mil anos atrás, em hebraico. Então, tem que ter um estudo profundo para saber o que essa palavra significava lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que a igreja não aceita, por exemplo, que uma pessoa que divorciou case de novo? E a igreja ortodoxa aceita, por causa de interpretação de uma palavra que tem na Bíblia. Moicheia e porneia, 2 palavras gregas que tem aqui, onde uns traduzem de um jeito, outro interpreta do outro e faz uma conceituação pastoral diferente. Uma palavra interpretada diferente. Por isso que a igreja desce lá na história antiga, desce lá na língua antiga, desce lá na arqueologia para saber o que essa palavra aqui, que é chave no entendimento de um texto bíblico, significava quando ela foi escrita pelo hagiógrafo, pelo escritor sagrado. Vocês veem a seriedade que a igreja trata da Bíblia? Por isso que a escola bíblica de Jerusalém, as escolas de bíblica de Roma, né, que mergulham com profundidade, e aí, meus irmãos, usa a ciência. A ciência socorre a fé nesta hora. É bonito isso. Vamos lá. 5, o bom senso e o senso crítico. Ou seja, a nossa inteligência. Né? O bom senso também é recomendado, isto é,
a nossa inteligência, o equilíbrio diante dos fatos. Todos nós temos inteligência de entender as coisas, sentir que está certo, sentir que está errado. Então, isso também é importante. Então, esses 5 sentidos da Escritura, né, são aplicados pelos estudiosos para dar a nós um entendimento melhor da Sagrada Escritura. Por isso que tem textos que explicam a Bíblia de ponta a ponta. Como eu falei, aquela obra, né, Comentários Bíblicos, da editora Loyola, que são 3 volumes, que pega do Gênesis ao Apocalipse, e outras publicações que existem sobre isso. Pode passar? Um documento importante da Igreja, a Dei Verbum, que é do Concílio Vaticano II, recomenda 3 pontos a se ler na Palavra de Deus. 3 pontos. Aí o Concílio Vaticano II diz assim: primeiro, olhar o conteúdo e a unidade da Escritura inteira. Então, procurar conhecer a Bíblia inteira, para você tirar uma interpretação de um texto. Segundo, a tradição viva da Igreja. O que é a tradição viva da Igreja? Tudo que a Igreja nesses 2000 anos já fez, os santos, os papas, os doutores que escreveram, levar em consideração isso. A patrística, sobretudo, né? Para poder entender como é que um Santo Agostinho interpretou isso, como é que um Santo Anselmo interpretou isso, como é que um São Basílio Magno interpretou, como é que um São Gregório Magno interpretou esse texto. Aí a gente tem um entendimento, né? 3, analogia da fé, que eu já falei, né? Pode passar, Fernando. Bom, o sentido da Escritura segundo o Catecismo. O Catecismo também fala disso. O Catecismo diz assim, né? No parágrafo 116 do Catecismo, ele diz assim, uma citação que ele coloca no livro de São Tomás de Aquino. Ele coloca o seguinte: há um sentido literal e um sentido espiritual. Você pega um texto bíblico, tem o que está escrito, o sentido literal, e há também o sentido espiritual. Por exemplo, você lê a passagem do povo do Mar Vermelho, do Egito para a Terra Prometida. Você leu ali o texto literal, a história. Mas tem um sentido espiritual, a Páscoa, a libertação. Né? Lá era a libertação da escravidão do Egito para a liberdade da Terra Prometida. Para nós hoje, o que é? A libertação da morte para a ressurreição, do pecado para a graça. Então, o Catecismo lembra que cada texto bíblico tem 2 interpretações, um literal e outro espiritual. O literal é dado pelo significado das palavras da Escritura e descoberto pela exegese. A exegese é o estudo profundo do texto, que segue as regras, etc., que eu já falei aqui. São Tomás de Aquino dizia: todos os sentidos devem estar fundados no literal. Claro, o texto básico é que tem que ser levado em consideração. Não se pode fugir dele. Por exemplo, há alguns teólogos que querem dizer que Jesus não fez milagre na multiplicação dos pães. Está errado? Fez. Por quê? O texto literal não dá margem a outra interpretação. Querer dizer que Jesus, não foi milagre. Jesus fez um discurso tão bonito ali, que todo mundo colocou em comum o que tinha trazido, comer à vontade, ainda sobraram 12 cestos. O que é isso? Sobrar 12 cestos de pães no deserto, onde Jesus pediu para os apóstolos mostraram só 5 pãezinhos. 5. Quer dizer, o texto literal não permite uma interpretação errada. Então, São Tomás de Aquino diz: todos os sentidos devem estar fundados no literal, no que está escrito. Eu não posso desconsiderar isso. E depois, o sentido espiritual, que é muito bonito. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que fala, podem ser sinais. Por exemplo, o sentido espiritual pode ser subdividido, aí ele coloca em 3 tipos: alegórico, moral e anagógico. Vale a pena ver isso daqui. Passa, Fernanda. O sentido alegórico. O que é o sentido alegórico? Né? Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Então, por exemplo, olha aqui, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também um sinal do batismo. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. É um sentido alegórico. Quer dizer, há um sentido histórico, mas há um sentido também aplicado a Cristo. Depois, o sentido moral,
que o sentido moral mostra para nós do texto bíblico? Os acontecimentos relatados na Escritura podem conduzir-nos a um modo justo de agir. São Paulo diz que eles foram escritos para a nossa instrução. Ok? Então o texto bíblico também nos ensina o seguinte: como é que eu devo viver? É a parte moral. E depois o sentido anagógico. O que é o sentido anagógico? Podemos ver as realidades e acontecimentos na sua significação eterna. Ou seja, o que esse texto me diz em termos da minha vida, a minha eternidade, para onde eu devo caminhar? Ok? Então, o sentido espiritual, o catecismo divide em 3 tipos de, o alegórico, o moral e o anagógico. Pode passar. Aí, o próprio catecismo faz uma síntese para a gente, interessante. O ensinamento medieval resume a significação desses 4 sentidos. Ele coloca o seguinte: a letra ensina o que aconteceu. Então, o que está escrito, ensina o que aconteceu. A alegoria, o sentido alegórico, o que nós devemos crer. A doutrina, baseada em Jesus Cristo. A moral, o que deves fazer, como é que eu devo viver. E depois, a anagogia, para onde eu devo caminhar. Eu devo caminhar para Deus, para a vida eterna. Então, esses 4 sentidos ajudam a interpretar a Bíblia. Ok? Eu sei que tudo isso é um pouco árido da gente entender. Mas é por isso que depois, por exemplo, o Padre Jonas escreveu um livro, A Bíblia do Meu Dia a Dia. O que o Padre Jonas ensina? Leia o texto. Depois que você lê o texto, o que esse texto está falando para mim em termos de comportamento moral, a minha vida? Terceiro, para onde que esse texto me remete? Entende? Em termos de vida, buscar Deus, buscar a oração, entende? Quer dizer, então, essas interpretações ajudam a compreender a Bíblia e usar a Bíblia no dia a dia. Pode passar? A Bíblia e o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II também, veja, é tão importante essa questão de critérios para interpretar a Bíblia. Vocês já viram, vou colocar aqui o Catecismo e agora o Concílio Vaticano II, que coloca também o seguinte: primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo da unidade da Escritura inteira. Repare que isso aqui já apareceu a 3ª vez. Olhar a Bíblia inteira. Tá? São Tomás de Aquino tem uma explicação sobre isso, que eu vou pular só por questão de tempo. Mas que nós já falamos algo parecido, pode passar. Tá? Segundo, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja. Também nós já falamos. Nesses 2000 anos que o Espírito Santo inspirou a Igreja, eu vou ler a Bíblia em cima disso. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Que analogia da fé? Entendemos a coesão das verdades da fé entre si em todo o projeto da revelação de Deus. Ou seja, a Bíblia é uma unidade. Depois, qual a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? É outra coisa importante da gente entender na Bíblia. Pode passar? Bem, eu já expliquei aqui que o Antigo Testamento prepara o Novo e o Novo revela o Antigo, de Santo Agostinho. Houve uma heresia na igreja que queria desprezar o Antigo Testamento, o chamado marcionismo, de Marcião, que era alguém cristão, mas que se tornou um herege gnóstico. Queria desprezar o Antigo Testamento porque já chegou o Cristo, chegou o Novo. A gente disse: não, o Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus, não pode ser desprezado. Por isso que a igreja coloca para nós na missa os salmos do Antigo Testamento, leituras do Antigo Testamento. Por quê? Porque devidamente interpretado tem a verdade de Deus, a revelação divina. Bom, por hoje é isso. Chegamos ao final do nosso programa, dando graças a Deus por mais uma vez podermos nos reunir aqui. Agradeço a presença de vocês, pacientes, assistindo aí essa nossa aula, você de casa também. E eu quero lembrar que no dia 23 de novembro, é uma quinta-feira, aqui na Escola da Fé, vou estar recebendo o Dom Henrique Soares, que escreveu esse livro, Escatologia, e vai escrever outros livros. Dom Henrique vai estar aqui conosco, conversando sobre esse assunto, no dia 23 de novembro. Quero pedir aos sacerdotes, diáconos que nos acompanham, que nos dê a bênção, encerrando o nosso programa, das suas casas mesmo, já que a bênção pode ser dada à distância. Vamos lá, a nossa proteção está no nome do Senhor.
coloque a intenção de vocês de casa, vocês estão aqui nesta noite. Deus sabe, depois que a gente escuta as coisas dele, ele gosta de nos dar a sua bênção. Jesus dizia, prega o evangelho e cure os doentes. Nós pregamos o evangelho, agora vamos pedir para Deus curar os doentes. A bênção de Deus, né, que chegue até nós, dos padres e diáconos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.